Estamos de volta com o Censura Livre pela TV Diário do Sertão, são 7 horas e 27 minutos. E a partir de agora vamos bater um papo nesse encontro que a gente tem toda quinta-feira, hoje com o vereador, ex-presidente da Câmara, Marcos Barros, está aqui com a gente convidou o Marcos por diversas vezes, mas a agenda de Marcos está sempre lotada, principalmente nessa época de eleição, né, Jota? Nessa época de eleição, e Jair Ismael, ele sempre está lotado, mas hoje abriu um espaço para bater um papo com a gente. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Petson. Boa noite, Jarismar. Boa noite, J. França. Todos os ouvintes da TV Diário do Sertão e do programa Censura Livre. É com prazer que nós estamos aqui para conversarmos a respeito da política partidária, da política administrativa do município, do poder legislativo, enfim, de Cajazeiras e da região. Eu perguntaria logo uma questão mais imediata. Foi ontem. Ontem o Tribunal de Contas aprovou as contas referentes a 2012 de sua gestão. Houve umas ressalvas. O que é essas ressalvas que o Tribunal de Contas aponta com relação à aprovação de suas contas? Muito bem, Jasimar. Eu gostaria de dizer que eu acho que é um fato inédito na Paraíba, talvez no Brasil, um gestor, um presidente de um poder legislativo, administrar o poder legislativo por 12 anos consecutivos e ter suas contas aprovadas os 12 anos. Isso é uma demonstração de respeito ao erário público e de zelo pelo dinheiro que é do povo. Por esta razão, nós tivemos essa aprovação por unanimidade. Respondendo agora a sua pergunta, Jasimar, a ressalva é o seguinte: nós abastecíamos combustível para o carro da Câmara no posto Santo Antônio, que é de propriedade do nosso amigo seu Zé Cavalcante, e por um erro de digitação, a funcionária, para colocar, ao invés de colocar gasolina, colocou óleo diesel no valor de R$ 540 e um quebrado. E o que foi que nós fizemos? Simplesmente nós devolvemos o erro que foi cometido, não pelo gestor, mas pelo posto. Mas mesmo assim, você sabe que hoje os auditores são rigorosos na questão da observação das contas, e nós devolvemos os R$ 500 e o Tribunal de Contas aprovou com essa ressalva, porque houve um erro apenas ao invés de colocar gasolina, colocou óleo diesel. Jota. Bom, boa noite ao vereador Marcos Barros. Grato desde já pela convite aceito e vim para o Censura Livre. E perguntaria já de início a Marcos Barros. Câmara Municipal de Cajazeiras passou, foram 12 anos? 12 anos? 12 anos. 12 anos na presidência daquele legislativo. E hoje, Marcos Barros está hoje assumindo a liderança da prefeita na Câmara Municipal. Qual foi o que ocorreu que o vereador Marcos Barros não conseguiu a unanimidade para que pudesse retornar ou permanecer no Poder Legislativo? E o que houve naquele episódio de documentação, etc e tal, que disse que tinha uma lista já, você com os nomes, e aí disseram que estava havendo um tipo de traição de sua parte com relação à candidatura de Nilson naquele episódio. Também antes disso aqui, queria só aqui mandar um abraço ao meu amigo, professor, advogado, foi meu professor Carlinhos, que está ali aqui no estúdio também acompanhando a entrevista. Muito bem, também quero cumprimentar meu amigo, companheiro professor Carlinhos, que tem sido uma pessoa importante, tanto na administração estadual como na administração municipal. Os cargos que delegam a Carlinhos sempre ele tem sido exemplo, não só para Cajazeiras, mas para a região. Agradecer pela presença dele. Foi importante essa pergunta que vocês dois fizeram, agora com relação a esse episódio da Câmara, porque pela primeira vez eu vou falar nesse assunto da eleição da mesa diretora agora do biênio 2014 e 2015, né? De que 2013 e 2014. 2013 e 2014. E depois de 2015 2016 já foi feito também. Mas você assumiu o aviso. Você fala, se refere do primeiro episódio. Primeiro episódio, 2013. Veja bem, como nós estávamos na presidência e nós tínhamos justamente uma aceitação tanto dos colegas vereadores da situação como da oposição, nós fomos procurados por grupos de vereadores, tanto da oposição como da situação, para que continuasse à frente da presidência da Câmara. E o que é que se faz o candidato a presidente? Ouvir os vereadores e amadurecendo, e quando nós se aproximava o dia da eleição, eu justamente recebi um documento
inclusive por colegas vereadores da oposição, dando o seu aval para votar na minha pessoa para presidente. E outros colegas vereadores da situação também já tinham subscrito esse documento. Eu estipulei o prazo para comunicar tanto ao meu colega de vereador Nilcinho, como ao meu colega, como à prefeita doutora Denise e o ex-prefeito Carlos Antônio, o dia 17 de dezembro, que era justamente o dia da diplomação de todos os colegas vereadores. E naquela oportunidade, nós iríamos, após a diplomação, nos encontrarmos todos os vereadores com a prefeita e eu iria comunicar daquele documento e ouvir as lideranças e ouvir os meus colegas vereadores da situação da mesma forma. Mas o que acontece é que os próprios vereadores da oposição trataram de comunicar à própria prefeita e ao próprio Nilcinho de que tinha assinado esse documento, que esse documento estava comigo. Então foram eles que foram simplesmente comunicar a Nilcinho e comunicar ao próprio Carlos Antônio. Então, desta forma, se deu, ao invés de eles terem dito que foram eles que assinaram, eles poderiam votar, foi como se fosse Marcos Barro que estivesse fazendo alguma coisa escondida. Então, não deixou o prazo do dia 17 para eu comunicar. Foi feito no dia 16 essa comunicação. Por essa razão, não tive tempo sequer de explicar nem a Nilcinho e nem a prefeita deste documento que nós tínhamos. Mas era um documento que era assinado, e inclusive está comigo esse documento, mostrei depois à prefeita, eu mostrei depois a Nilcinho, que era um documento subscrito por todos os vereadores, no número de 10 vereadores. Eram 10 dos 15, tinha 10 assinaturas. Mas, no dia 16, resolveram, de uma forma, não cumprir o que estava no acordo, porque sempre vinham me pedindo, olha, vamos logo divulgar a chapa, vamos logo fazer o lançamento. Eu disse, não, eu tenho um prazo porque eu tenho que comunicar à prefeita e tenho que comunicar também ao ex-prefeito Carlos Antônio e ao próprio Nilcinho. Mas quando eles souberam que eu ia comunicar no dia 17, anteciparam e justamente comunicaram a Nilcinho. E deu no que deu. Eu fiquei o resto do ano no meu silêncio, mas certo da minha consciência tranquila, com minha consciência tranquila. E o que é importante é que Nilcinho foi eleito por unanimidade. Nilcinho votou comigo 6 vezes para presidente da Câmara. Eu votei com Nilcinho tanto para a eleição como para a sua eleição. O que aconteceu foi justamente esse episódio. Não foi nada de os vereadores não querer ou rejeitar o meu nome. Foi apenas um comunicado antecipado daquilo que estava combinado. Antes de nós começarmos a falar diretamente de agora, a gente tem que tirar as dúvidas antigas. Ficou alguma sequela? Primeiro no episódio do pacote da maldade, que você era presidente e Carlos Antônio mandou quase 20 processos para... 20 processos? Não, projetos, desculpa, que processo. 20 projetos para a Câmara e você botou em panos frios, guardou lá e não foi aprovado. O primeiro episódio. E nesse segundo episódio, que você aqui está colocando a versão já sua que ninguém tinha, que os vereadores que assinaram. Ficou algumas sequelas com relação a Carlos Antônio e com a prefeita Denise? Não, acredito que não, Jalismar, porque eu estava cumprindo o que diz a lei orgânica do município. O que é que a lei orgânica do município diz quando passa o processo da eleição, que tem o conhecimento do prefeito eleito? Que todo projeto, a partir de conhecer o novo prefeito eleito, a partir daquele instante, todos os projetos que forem enviados pelo gestor municipal para a Câmara Municipal terá obrigatoriamente de passar por uma comissão de transição, que é uma comissão que tem que ser criada pelo o prefeito que está no mandato e pelo prefeito que vai assumir. Esta comissão tem poder até de veto, está escrito na lei orgânica. E houve uma reunião comigo e os colegas vereadores da bancada da situação e eu mostrei a lei orgânica que se nós votássemos qualquer um daqueles projetos sem ter o aval desta comissão, esse projeto seria nulo de pleno direito, porque está na lei orgânica, que é a lei maior do município, dizendo de que teria que ter o aval da comissão de transição para passar qualquer projeto após o período eleitoral. Então, eu cumpri a legislação, cumpri a lei orgânica e os projetos não foram colocados por este motivo. E sei que eu fiz um bem a Cajazeiras, porque naquele instante,
Se nós tivéssemos justamente colocado em votação alguns projetos que estavam lá pela questão do período da eleição, que ainda estava todo mundo, os ânimos acirrados, uma eleição recente, aquilo ali você sabe que às vezes age por emoção, então nós preferimos guardar, deixar os projetos nas comissões da Câmara e analisar posteriormente cada um daqueles projetos que foram enviados. Vereador Marcos Barro, durante esse período que você exerce seu mandato, também como foi presidente da Câmara, e que é político aqui em Cajazeiras, nunca surgiu a oportunidade, foi falta de oportunidade de você sair de um cargo de vereador para tentar um outro cargo, talvez no executivo, como vice ou até mesmo prefeito? Olha, Jota, eu sou um político que faço política de grupo. Eu faço política ouvindo meus amigos, meus companheiros, meus líderes. E eu não sou um político que tem uma ambição própria, individual. Eu tenho a vontade, como você tem, como Jasmar tem. Quem não tem a vontade de ser prefeito de sua cidade, de ser um deputado? Mas isso não é só pela vontade que a gente vai ser. A gente precisa de ter a unidade, de ter o apoio dos partidos, de ter justamente as lideranças com essa intenção também. Eu digo a você que eu me encontro hoje um homem devidamente preparado para qualquer cargo que possa disputar na cidade de Cajazeiras e até a nível estadual, pela minha dedicação, pelo conhecimento, pela minha preocupação em sempre fazer as coisas corretas, em servir, porque vocês sabem que eu venho de família de origem humilde, conheço o sofrimento das pessoas e procuro, dentro das minhas possibilidades e do meu poder de convencimento e do poder de articulação, resolver esses problemas. Então, a vontade a gente tem, mas a gente tem que ter humildade para poder só entrar para disputar com amplas possibilidades de vencer, de ganhar uma campanha e que seja aceito por todo o grupo. Eu não entro numa campanha sem ser de vereador, que eu possa individualmente fazer o meu trabalho para outro mandato, se não tiver unidade para poder passar por cima de ninguém, isso não é do meu feitio, eu não estou querendo poder pelo poder, eu quero um dia ser alguma coisa a mais em casa, desde que, primeiro, ter a aceitação do povo, porque você não pode entrar em outro cargo de prefeito ou de deputado se não tiver aceitação do povo. Segundo, que o meu grupo político possa nos dar esse apoio, esse aval, para que a gente possa enfrentar a campanha. E esse sonho, para mim, não acabou ainda. Eu quero mandar um abraço aqui, o pessoal que está lá em Diniz, estão lá, vindo lá, muita gente lá. Mais um abraço a Diniz, a André, Zé Mógio, Albani, todos que estão lá assistindo o programa lá, estão todos lá ligados no programa Censura Livre. Eu perguntaria 2 pontos que você colocou aqui. Primeiro, na pergunta de Jota. Todo mundo quer ser político, quem dera. Quem queimou você? Você teve em 2004 a primeira para ser vice de Carlos Antônio, a primeira. Teve em 2008 para ser o candidato a prefeito. E teve em 2012 novamente na agulha para ser vice. E com o aval do deputado Zé Aldemir. Aval forte do deputado Zé Aldemir. Quem queimou? A primeira pergunta dessa sentido aí. E a segunda, como você é um cara que conhece o regimento, como eu digo até hoje que eu brinco que a prefeitura para mim é como se eu estivesse lá no quarto lá de casa, nas coisas da prefeitura. Por que criticaram você por 2 coisas na Câmara? Você pediu que você de vez em quando está atrapalhando a sessão, e aí a crítica veio do próprio grupo, e porque deixou passar um requerimento que não vale nada, não tem poder de nada, requerimento, mas que causou efeito para Denise e Carlos tem que surtiu efeito nas redes sociais, um requerimento. Como um líder experiente deixa passar um requerimento simples, que a senhora dizer, a bancada da situação vota contra, a bancada da situação é a maioria. Como é que você explica esses 2 fatos? Quem lhe queimou e por que passou esse requerimento? Primeiro, Jasmar, com relação à questão de escolha de vice-prefeito, eu confesso a você, com toda sinceridade, que eu nunca tive essa vontade, essa determinação de querer ser vice-prefeito. Digo a você, com toda honestidade, prefiro o mandato de vereador, que eu tenho a tribuna da Câmara, que eu tenho espaço para trabalhar, do que eu ficar vice-prefeito, se não for um prefeito que me dê a oportunidade de que eu possa mostrar o meu trabalho, que eu possa me desenvolver o conhecimento que eu tenho na minha cidade de Cajazeiras.
Então eu sempre fui lembrado, principalmente pelo deputado Zaldemir, que seria o seu nome para a indicação do candidato a vice. Mas você sabe que o vice-prefeito, ele tem que, além de ter o voto, ele tem que ter também recursos financeiros para uma campanha. Não é só apenas a pessoa, o político por ter voto, que vai ser escolhido o vice. Eu acho que era o correto, que é o certo. Eu prego a política do ex-governador Antônio Mariz, que dizia, você sabe que Mariz tinha 4, 5, 6 candidatos no seu grupo a prefeito, ele chegava em Souza faltando poucos dias para a convenção, marcava, fazia uma pesquisa com o Instituto de Credibilidade, o candidato que estivesse com maior aceitação popular era o candidato dele. Inclusive, em uma das pesquisas que ele mandou fazer, o candidato que estava em melhor situação era Marizinho, que não fazia parte do seu grupo. Ele foi buscar Marizinho para ser o seu candidato em Souza, porque era o candidato que o povo aceitaria. Hoje não é mais assim. Hoje o candidato tem que ter, além de ter os votos, tem que ter recursos. Eu acredito que tenha sido isso, porque voto, toda a Cajazeira sabe, você sabe, que eu tenho, porque eu tenho 5 mandatos. Em 2008 para prefeito. Sou mais aquela de Marinho. Sou mais votado. Não, a questão de candidatura de Marinho é porque eu sonhava, como seu irmão sonhou, como Júnior Araújo sonhou, como outros sonharam, de ser o candidato a prefeito. Quando nosso nome não foi escolhido ao candidato a prefeito, nós respeitamos a decisão do grupo, do coletivo, de escolher o nosso amigo empresário mais ser candidato, e eu fui cuidar da minha eleição de vereador, que era uma eleição que já havia sido trabalhada. Não preferi a questão de vice-prefeito. E um dia, quando Cajazeiras e as nossas lideranças perceberem que nós somos importantes para o processo e que Cajazeiras conhece o nosso trabalho, a gente chega lá, não tenha dúvida disso. Com relação ao requerimento apresentado pelo vereador, meu xará, Marcos Vilas do Meio, solicitando que a prefeita enviasse para a Câmara um projeto de lei tirando a taxa de iluminação pública das pessoas, isentando as pessoas de pagar. Veja bem, por que foi aprovado? Ele fez um requerimento verbal na hora da sessão. Na hora da sessão, quando ele pediu o requerimento verbal que colocasse em discussão, de imediato o presidente colocou em discussão e em votação. Eu não tive tempo sequer de me virar. Quando a gente já olhou, já estava em discussão e em votação. Eu ainda tive tempo de dizer ao meu colega Marcos, porque era que ele não tinha pedido para tirar a taxa de iluminação pública da população pagar nos 4 anos que ele era governo, inclusive ele era secretário de infraestrutura que mexia justamente com a questão da energia. Mas você poderia, como líder, ainda em questão de ordem, pedir, dizer que a bancada foi levada imediatamente a um equívoco, que a bancada de situação estaria todas contra o requerimento. Eu estou dizendo a você que na hora que ele pediu, verbalmente, o presidente colocou em discussão e colocou em votação o requerimento verbal pedido lá na hora. Você sabe que se tem 2 tipos de requerimento. Tem um requerimento que é verbal, que o regimento dá direito, e tem um escrito. Ele pediu verbal, quando ele pediu verbal, colocou direto em votação, não dando tempo para sequer a gente articular a bancada de votar contrário. Mas eu ainda disse após a votação, Vossa Excelência deveria ter pedido para tirar a taxa de iluminação pública quando Vossa Excelência esteve no governo. Porque todos fazem assim, quando perde a campanha, pede para tirar, mas quando chega lá, sabe que se não tiver a taxa de iluminação pública paga, o município não tem a menor possibilidade de arcar com as despesas, porque não tem como pagar. E a verdade é esta. Ainda com relação à taxa de iluminação pública, vereador, você não acha que seria justo ou que já foi quitado essa dívida da prefeitura com a Energisa, já que em anos anteriores, naquele pacote da maldade, Carlos Antônio enviou para a Câmara Municipal para ser aprovado o fim da taxa da iluminação pública, alegando que não tinha mais nenhum débito com a Energisa? Não. Existe o débito sim, e é tanto que a taxa de iluminação pública que é cobrada da população, ela já é embutida direto, já é descontada direto, a Energisa já desconta as prestações, as parcelas dos parcelamentos que foram feitos por os prefeitos Léo Abreu e por o prefeito Carlos Rafael. Quando se cobra da pessoa, esse dinheiro já passa direto para a Energisa. E a Energisa, se o espírito não me engana, passa
o restante, que é muito pouco para o município. Mas o dinheiro já vem descontado para o pagamento das parcelas de débito do município junto à Energisa. E com exceção também do EDESC na Câmara, que está incluído também lá 7% da arrecadação. Presidente, me diga uma coisa. Na segunda eleição, que foi decidida lá no Complexo Epitácio Leite Rolim, me diga o que é fato e o que é boato. Há uma conversa, e eu acompanhei essa conversa por várias pessoas e acompanhei, que o vereador Nilson renunciaria agora o cargo em dezembro por causa de acúmulo e outras coisas, e você assumiria a Câmara a partir de janeiro. O que há de fato e o que há de boato nessa história? Só boato, não houve nada disso. O vereador Nilson foi escolhido por unanimidade, e depois os próprios colegas vereadores decidiram de me colocar como vice-presidente dele, até para ajudá-lo, porque o colega vereador Dunga já tinha, naquele instante, suas pretensões de ser candidato a deputado federal, e então não ia ter tempo de colaborar e ajudar a Nilson, e eu fui escolhido para ficar como vice. Não existe nada de concreto com relação a isso, apenas boato. Deixa eu mandar aqui, lembrar aqui as pessoas que estão mandando mensagens aqui pelo WhatsApp, 8802-4576, bota aí por favor na tela aí, para você que quiser participar. A prefeita Denise diz, parabenizar MB, Marcos Barros, pela brilhante entrevista. Prefeita Denise, um abraço para a senhora. O Biratã de Assis, estou assistindo Censura Livre aqui em João Pessoa, abraço forte para você, Marcos Barros, J. França, Charismar, o vereador Forte, Biga de Assis. Lembrando que no próximo convidado do Papo, Prosa e Poesia é o poeta Jatobá, Antônio Aldeni. Jatobá do Banco Brasil, rapaz. Pois é, ele vai, inclusive está gerando já esse final de semana, vai ser gravado esse final de semana o Papo, Prosa e Poesia. Hoje tem Bebendo na Testa, né? A reprise de quinta-feira. E lembrar que a partir da próxima semana o Papo, Prosa e Poesia vai ser na quarta-feira, mais cedo, às 7 horas, até para ter uma desenvoltura melhor de audiência. Já tem uma audiência fantástica, imagine, às 7 horas. Nós estamos explorando todos os assuntos, primeiro administrativo, na questão, para depois a gente ir os assuntos políticos. Eu perguntaria mais uma questão. Imagine. Não, mas vai ser chega na política depois. Né? Mais uma questão da Câmara Municipal. Você que tem uma longa experiência e tem visto vereador de um mandato, vereador de outro, o que tem levado a vereador entrar, por exemplo, antes de começar, eu queria sua opinião, vereador que a eleição termina 5 de outubro, dia 7 de outubro já é situação. Depois, por algum acaso que tiraram alguma benéfica, volta para a oposição. Depois para a situação. Como é que você tem visto essa questão dos posicionamentos dos vereadores? Você que tem 20 anos de Câmara, dos vereadores, ou de novos ou de velhos, esse posicionamento na Câmara Municipal de Crazeiro? Olha, Jasmar, eu vou aproveitar e responder a pergunta anterior que você me fez, que eu fiquei sem responder com relação a atrapalhar aos vereadores quando estão na uso da tribuna. Foi seus colegas de trabalho que disseram. Na verdade, não atrapalho. Eu quero... Deixa eu lembrar aqui, para aproveitar que você já falou tudo aí, Renato da Rádio Oeste também está mandando um abraço, e Ana Paula está na cidade de Souza, que é sua fã e sempre acompanha o seu trabalho. Ele é um líder do governo aí em Cajazeiras. Tá, agradecer a todos pela esse elogio e ao Fã mesmo até em tempo... Souza aí, ó. E ao mesmo tempo agradecer o reconhecimento do nosso trabalho e também agradecer a doutora Denise, que está mandando aí os parabéns pela nossa entrevista, dizer a ela e a todos que estão nos ouvindo, de que para mim é uma honra ser o líder dela lá na Câmara, porque é uma pessoa sensível, humana, e que na hora que a gente leva os problemas, inclusive dos debates que nós discutimos calorados lá na Câmara, ela sempre tem dado a resposta e procurado resolver de uma maneira sem crítica, sem querer desrespeitar nenhum colega vereador da oposição. Sempre procurando resolver, porque o doutor Denise, a preocupação dela é de resolver, não é de bate-boca, nem estar discutindo com vereadores. Pingo d'Água também está mandando um abraço. Mandar um abraço para meu amigo, o Biratã de Assis, dizer que é um grande amigo que nós temos e que, se Deus quiser, nós vamos nos encontrarmos para conversar mais uma vez, que é um bom papo sempre quando eu converso com o Biratã. Meu amigo Pingo d'Água, a todos que estão na escuta do programa. Então, veja bem, respondendo, Jasmar, eu não atrapalho. Às vezes, eu peço a parte ao colega vereador para poder ajudar, contribuir naquele assunto que trouxe para a Câmara, mas eles não dão porque acham que eu vou combater, que eu vou querer justamente atrapalhar o pronunciamento dele. Às vezes eu quero ajudar, colaborar com uma informação a mais. Eu não vou lhe dar a parte, não vou lhe dar a parte. E quando existe
determinados assuntos que a gente, às vezes, procura falar até sem o microfone. Isso é uma coisa normal que existe em todo parlamento. Vocês verem aqui os parlamentos, deputados brigando, e nas tapas e os muros, não, aqui é um bom debate, na discussão salutar. Agora, o que não pode é justamente faltar a ética, ao respeito dos colegas vereadores, discutir o bom debate da política partidária, da política administrativa, e eu acho que eu colaboro até para que os colegas possam desenvolver o seu trabalho, questionando, discutindo, mas agora nós estamos ouvindo mais do que falando e no final nós estamos rebatendo de um a um os pontos que estão sendo justamente levados pelos colegas vereadores de oposição. Com relação ao vereador que se elege pela oposição, depois vai para o governo, depois do governo volta para a oposição, isso aí é justamente uma falta de uma afirmação, é uma falta de justamente definir a sua forma de exercer o seu mandato de vereador. Eu confesso a você que já fui oposição e já fui governo, e olha, que eu era oposição como presidente da Câmara, em nenhum instante eu fui convidado, fui sondado para participar do governo, inclusive indicando secretários no governo de Léo, no próprio governo de Carlos Rafael, mas nunca eu saí da minha linha, até porque tem que se pensar no eleitorado que lhe elege. Se o eleitorado votou em você para ser oposição, você tem que ser oposição. Se o eleitorado votou em você para ser governo, tem que ser governo. Agora, assim, dentro do mandato do prefeito, se o vereador da oposição nota e percebe que o administrador está desenvolvendo um bom trabalho, está fazendo uma boa administração e ele está reconhecendo isso como vereador de oposição e quer colaborar com essa gestão, lógico que ele pode dar o apoio administrativo e, quem sabe, futuramente o apoio político. A gente tem que respeitar, mas no início, logo no início da administração, você tem que estar no seu canto e observar, dar um prazo da administração e depois tomar uma decisão em que lado você vai ficar. Deixa eu lembrar aqui outras pessoas que estão mandando mensagem. Elia Júnior, radialista. Abraço na turma boa do Censura Livre e no entrevistado Marcos Barros. Tem uma outra mensagem aqui que vem de Salvador, na Bahia. Robson. Após os protestos de 2013, decidi exercer meu papel de cidadão e frequentar as sessões da Câmara. Descobri que a plateia não pôde falar nas sessões ordinárias. Achei o cúmulo o regime impedir isso. Fiz um ofício ano passado porque isso mudasse, pedindo isso para que mudasse. Entreguei a Marcos Barros. Mudei para Salvador esse ano, mas gostaria de saber sobre o desenrolar da minha solicitação. Robson em Salvador. Morava aí, filho de Cajazeiras. Está mandando um abraço também é o Jance Emerson, também está assistindo a gente também. Um abraço, meu amigo Jance. Deixa eu responder logo aqui. Eu quero agradecer a Jance e Robson, inclusive, é verdade, ele esteve lá. Robson está aparecendo, né? Não. Ele esteve várias vezes lá na Câmara assistindo às sessões e me mandou até um ofício pedindo que eu entrasse com um projeto de lei para que nas sessões ordinárias a população também tivesse o direito de usar a palavra. Na verdade, existem 4 tipos de sessões: a ordinária, a especial, a solene e a itinerante, que foi criada por mim, na minha gestão. Na ordinária, é quando os vereadores se reúnem apenas para analisar requerimentos e projetos de lei. Só os vereadores, como representantes do povo, têm o direito a voto e a fala. E pode sim o presidente, em qualquer instante que ele achar necessário, importante, ouvir qualquer uma pessoa. Ele pode abrir essa exceção e ouvir. E isso é uma proposta que eu estou conversando com o vereador Nilcinho, porque na hora que você está votando um projeto de lei, é uma sessão ordinária que tem que ser discutido. Emendas, emenda aditiva, emenda modificativa, e tem que os vereadores estar concentrados ali. Mas não impede de que, se o presidente quiser, qualquer uma pessoa do povo fazer o uso da palavra na sessão ordinária, desde que o presidente autorize. Elia Júnior, o meu abraço, o grande profissional da imprensa, e quero agradecer pela sua honrosa audiência ouvindo nossa entrevista. Já falei com o Jansen. O Jansen que faz parte da Secretaria de Saúde, né? Do agente de saúde. É agente do Idemias, né? Faz parte do conselho também. Ele é agente de saúde e hoje faz parte do Conselho Municipal de Saúde. Presidente do Conselho Municipal de Saúde. Faltando 4 minutos para as 8. J. França. Ainda faltando essa questão dos vereadores de oposição, posicionamento dele na Câmara,
você na condição de líder, Marco, o que foi que faltou para esses 4 vereadores, né, que foram se aliar à prefeita, aliás, não foi só os 4, né, os que foram eleitos pela oposição ainda ficou lá, permanecem aliados à prefeita Kleber Lima, Lindenberg, mas os demais retornaram, foram e voltaram. Faltou um bom tratamento para eles, que eles voltaram? O que foi que houve? Não, o parte da prefeita. Não faltou nada. O problema é que nós estamos no processo político. Eles são do partido que foram justamente opositor à prefeita. Eles têm os seus líderes. Eles votavam com o Vitoriano. Né? Eles votavam com o atual deputado Vitoriano. E então eles sabiam de que não poderiam estar apoiando a prefeita na Câmara e ao mesmo tempo votando no candidato que não era do grupo da prefeita. Então eles tomaram a decisão acertada. Mas Kleber Lima continua votando não, em mas Vitoriano. Kleber Lima já é da situação. E hoje. vai voto em Vitoriano, continua votando. Mas os outros, além de votar, eu já disse, mas é diferente, são familiares. Marcos de Arte do Meio é primo, Humberto é primo, são família, são sangue. Então esses daí não tiveram como conciliar. Kleber Lima e o colega vereador Lindenberg não tem laços familiares, votaram e não tem nenhum problema em estar lá dando apoio à prefeita. Inclusive, acho que após o período eleitoral, eles vão estar completamente vinculados, já estão vinculados ao governo, inclusive já dando apoio para a reeleição da prefeita doutora Denise. Deixa eu fazer minha última pergunta de cunho administrativo. Eu quero fazer depois política, depois do intervalo. Mas de cunho administrativo. Como é que o líder tem recebido os projetos e as ações da prefeitura? Do Moacir Menezes e de Silvio Nogueira. Porque de Silvio hoje, o cara entra em férias, é tirado da insalubridade. Gratificação provada por lei, já tirou mais de 300, depois volta. A dificuldade do atestado de saúde, o médico assinado pela junta, Silvio nega. Como é que um líder da Câmara tem recebido dos 2 fatores importantes, que é a administração e o gabinete do prefeito? Se tem discutido antes o projeto, se tem conversado com ele, para poder o líder não estar lá e olhando para o mundo e sem dizer, rapaz, o negócio desse é inconstitucional, o que diabo está acontecendo? Você tem tido essa conversa com essas 2 pessoas? Perfeitamente. Todos os projetos que são encaminhados para a prefeitura, um dia antes, eu sou convocado e analiso juntamente, tanto com o doutor Silvio Nogueira, tanto como o doutor Joaquim Alencar, tanto como o Moacir Menezes. Quero dizer aqui que em nenhum instante o secretário doutor Silvio Nogueira tirou nenhuma gratificação ou tirou nenhum direito do servidor público. O doutor Silvio Nogueira é um cidadão de bem, um advogado. Ganharam e voltou. Um advogado que toda Caiazeira conhece. Ele jamais cometeria uma injustiça dessa. O que aconteceu, na verdade, é que naquele plano de cargos e carreiras que foi aprovado pela Câmara Municipal, às pressas, próximo das eleições, encaminhado por Carlos Rafael, que era o ex-prefeito, o plano de cargos e carreiras do servidor da saúde, lá era para ser beneficiado pelo plano os profissionais de saúde, médicos, odontólogos, enfermeiros, técnicos. Lá foi beneficiado vigilante, auxiliar de serviço, merendeiro, todos foram. Que na verdade o plano era para os profissionais de saúde. Então, doutor Silvio, como advogado, que é conhecedor da lei, simplesmente chamou, feita a ordem e disse, aqui está errado. Mas eu não estou falando do plano de saúde, não. Eu estou falando da educação. Mas foi tirado, depois voltou. Não. Atrás, tiraram as gratificações. Eu não tenho conhecimento. No começo tiraram as eu não tenho conhecimento que eu não fui procurado com extra queixa voltou, que foi tirado. Voltou, o Ciro que entrou e voltou, Marcos. Eu sei que no momento que as pessoas falam comigo, olha, por exemplo, eu fui procurado pelo meu amigo, funcionário, agente comunitário de saúde, Cício das Lajes, que o mês passado tinham tirado a insalubridade dos agentes. Eu liguei para o doutor Silvio, aonde foi que foi tirado? Entrou em férias, tirou. Não tinha. Não tirou. Inclusive, Cício viu o contra-cheque dele lá, que não foi retirado nada. Não tinha retirado nada. Então, o que acontece é porque é o seguinte, você sabe que quando você quer organizar, quer fazer as coisas certas e corretas, você sempre recebe. Por exemplo, foi muito difícil. Só para terminar aqui. Foi muito difícil para a administração, principalmente para o doutor Silvio Nogueira, colocar na cabeça do servidor que ele não podia ter 2, 3 empregos. As pessoas queriam. Não é doutor Silvio que está dificultando. A lei. Você não queira saber. As críticas que o secretário recebeu injustamente. O Tribunal de Contas determina, o secretário tem que
cumpriu o que determina o Tribunal de Contas e a lei, depois disse, não, foi o secretário que não quer. Eu mesmo fui procurado por várias pessoas, não, fala com o doutor Silvio, não tem o que falar, não pode acumular. E, da mesma forma, essas questões, quando uma pessoa perde alguma coisa que é ilegal, lógico que vai dizer que é o secretário que está fazendo injustiça. Deixa eu só refazer a pergunta aqui no ponto. A lei de insalubridade foi enviada à Câmara pela prefeita Denise. Sim. A lei de insalubridade lá diz lá os percentuais. Pequenino, médio e máximo. Certo. Aí tem lá, por exemplo, uma categoria que é os agentes de endemias, que você colocou aqui. Vou dar só um exemplo. Certo. Mexeu com um calazar, que é o R$225. Ele só paga 75. Então, se a lei é assinada pela própria Denise, é aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal, se não está sendo cumprida, vai dar improbidade para a prefeita. Porque tem lá especificamente no canto. Vão falar e diz, não vale. Eu estou colocando especificamente uma que você deve ler. Eu tenho conhecimento disso aí, porque fui eu que levei os profissionais de endemia para ter uma audiência com o doutor Silvio e a prefeita. E isso aí a prefeita garantiu, eu acho, não sei se já foi pago nesse mês agora de agosto, garantiu de fazer o complemento, que era 75, mas tem alguns agentes que não trabalhavam diretamente com o calazar. Os que trabalhavam serão justamente pagos o que está lá na lei, inclusive que nós aprovamos. Mas alguns que não estavam queriam também receber. Mas aí não é uma incoerência. A prefeita mandar a lei, que passou pelo crivo dele, a prefeita, é ela que assinou. Eu tenho a lei em mãos. Se ela assinou, no mínimo, eu sendo secretário, tem que cumprir o que manda a prefeita. Eu conheço a lei, porque foi aprovada. Por você então você está dizendo que o secretário... Não, se não está vindo da administração. Quem faz a folha é a Secretaria da Administração. A prefeita, eu digo, repito, que nós estivemos com a prefeita, com o secretário, e o que foi dito é que as pessoas que estavam recebendo os 75 eram que não trabalhavam diretamente com o calazar. E que aqueles que trabalhavam diretamente com o problema do calazar ia receber conforme estava na lei, os R$150. Para fechar o assunto aqui administrativo, que tem que ir para o intervalo, com todo respeito, proponho retirar as cadeiras, pois se for só para ouvir, é só solicitar o áudio. Toda a comunicação se dá de forma bilateral, diz Robson Salvador, que é aqui de Cajazeiras. Retirar o quê? As cadeiras da Câmara. Das cadeiras da Câmara. Vai só ficar em pé? Não tirar as cadeiras para ninguém ir. Não, eu vou reprisar de novo o que ele mandou aqui. Deve ser isso. Com todo respeito, proponho retirar as cadeiras, pois se for só para ouvir, é só solicitar o áudio. Toda a comunicação se dá de forma bilateral. O Robson lá... Mas o Robson tem que ver que lá na Câmara dos Deputados, no Senado, ninguém... Nem entrar entra na Câmara. Tem que só entra. Na Assembleia também não. Tem que for, ficar lá em cima. Não, lá entra. Agora tem que ficar na parte de cima. Por que é que o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, é ele quem tem lá o direito, talvez, a voto e a palavra? Porque o povo é quem escolhe. O povo é quem delega poderes para esse vereador, para esse deputado estadual, para esse deputado federal, representando ele, tanto na Câmara Municipal, na Câmara Federal, no Senado. Então, se acaba, teria que acabar. Vereador, deputado estadual, deputado federal e botar como antigamente, uma comissão que representasse a população. Porque o direito à fala e ao voto é porque é um representante legítimo do povo escolhido através do voto universal. Jota, já quer deixar uma questão política? Não, quero deixar uma administrativa ainda. Eu quero deixar para que ele possa responder após o intervalo sobre a denúncia feita pelo vereador Jucinelli na última sessão, em que ele levou até a Câmara Municipal aquela questão de um vereador ou um parente de um vereador, que são os comentários que circulam em toda a cidade, se receberia uma gorda quantia por uma assessoria de um deputado federal. Como é que ele viu essa denúncia do vereador Jucinelli? Depois do intervalo comercial, e depois a gente entra na área política para encerrar o Censura Livre. 8h06, a gente volta já já. No tablet, no celular e no computador, o balanço é diário. Informações, entrevistas e comentários na marca da polêmica. Balanço Diário. Links ao vivo com Souza, João Pessoa, Vale do Piancó, Patos e Cajazeiras. Balanço Diário. Apresentação Petson Santos. Todos os dias às 10 horas da manhã na TV Diário do Sertão. A primeira TV online da Paraíba. Eleições 2014.
Oferecimento: Bela Manipulados, a farmácia de manipulação da nossa terra. Grupo Cachoeira, Cajazeiras, Paraíba, Brasil. Atacadão Rio do Peixe e Autosserviço, um novo modelo de fazer negócio. Aquemi Corretora de Seguros, o nosso negócio é seguro. Ed Brisa. É Design. Perfil, produções e locações, tudo para o seu evento ser um sucesso. Grupo de Cal, Fiat e Renault, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Luciano Xerox e Papelaria, Cajazeiras, Paraíba. Mondrian Motel. Planck, marca de responsabilidade. Você precisa conhecer as geniais torres da Planck. O residencial Tarsila do Amaral na melhor e maior área do Jardim Luna. Apartamentos com 4 ou 3 suítes mais um quarto. Lazer completo e integrado ao elevado padrão de bom gosto. A perfeita integração entre a experiência e a inspiração traz o estado da arte para a sua vida. O Tarsila do Amaral é da Planck. Aproveite condições exclusivas de lançamento. Disque Tarsila 30 35 15 15. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista, com super descontos. Ou a prazo, a perder de vista, no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine. O ano inteiro com você. Um bate-papo inteligente e descontraído. De segunda a quinta às 18 horas, você tem um encontro marcado com o Interview. Sempre com convidados interessantes que têm uma história para contar. TV Diário do Sertão, a sua TV online. No Lojão Rio do Peixe, você encontra mais conforto, mais qualidade, mais beleza. Quer mais? Quer melhor? Menor preço, melhor prazo e, claro, melhor atendimento. Só lembrando, entrega e montagem é grátis. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Aniversário do Armazém Paraíba, minha gente! Tem estofado de 3 lugares por 12 de R$ 64,90. Essa estante moderna é só 12 de R$ 31,90. Mesa para computador fica por 12 de R$ 16,90. E a bicama solteirão é só 12 de R$ 27,90. É aniversário do Armazém Paraíba. É a festa do barato e fiado. Eita, festa boa! Assista a programação da TVDS também nos nossos sites parceiros. Agora PB, Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, O Diário de Vieirópolis, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Araçás FM, Agitos Play, Cofemac, Alô Sertão, Vale Informado, Diamante Online, Cajazeiras Boa, PB Atual, Mais PB, Ibiara Agora, Blog do Furão, Portal CZN, Movimento Reg, Polêmica Paraíba e Portal Litoral. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, por quem faz
mas tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade. Eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Muito bem, voltamos a apresentar o Censura Livre nesta quinta-feira, aqui entrevistando o vereador Marcos Barro de Souza, ex-presidente da Câmara, líder da prefeita. O Jota deixou uma pergunta, lembra da pergunta aí ou quer que Jota relembre a pergunta? Eu gostaria que ele repetisse, a gente entrou no debate aqui no intervalo e eu não lembro. Certo, é com relação à denúncia que foi formulada pelo vereador Justinélio. Teve na Câmara agora recentemente. Olha, o vereador, o colega vereador Justinélio, trouxe para a Câmara um assunto que tinha filho de vereador que era assessor de um deputado federal, que ganhava 8 a 9 mil reais por mês na Câmara. A Câmara foi que todos os vereadores negaram, e inclusive foi feito um pedido da Câmara Municipal de Cajazeiras à primeira secretaria da Câmara dos Deputados que comunicasse qual seria o assessor de Cajazeiras de algum dos deputados que são votados aqui em Cajazeiras. Então, poderia ter um laranjal nessa história, não? Inclusive parentes também, se tivesse. Eu quero dizer que da minha pessoa e pelo conhecimento que eu tenho com os colegas vereadores, não vejo nenhum filho de vereador, assessor de nenhum deputado lá em Brasília. Vamos começar agora a esquentar um pouquinho, professor Carlinhos, na esfera política. Por que você não seguiu? E aí a pergunta aqui, você vai dizer, eu sou grupo, sou partido, eu vou logo PSB. Mas você nunca teve um posicionamento contrário à decisão do deputado Zé Aldemir. O deputado Zé Aldemir está com o senador Cássio. Foi que houve? Houve algum tipo de ruptura ou é apenas voto nele, mas tem que seguir meu partido? Por questão de coerência, por questão de lealdade, por questão de reconhecimento a que o governador Ricardo Coutinho tem feito, não só pela Paraíba, mas por Cajazeiras. Quando nós fomos votar em Ricardo Coutinho, inclusive nós fomos conduzidos pelo atual senador Cássio e também pelo deputado Zé Aldemir, e nós, assim que nós começamos a conhecer o governador Ricardo Coutinho, então prefeito da capital, eu comecei a admirá-lo pelo seu trabalho, pela sua correção e pelo seu conhecimento e pela sua preocupação em fazer uma administração republicana. Então, tudo que o governador fez pela Paraíba, por Cajazeiras, e que também reconheceu aos seus companheiros de Cajazeiras o que fez por ele como candidato a governador e governador, eu não tinha nenhuma razão, nenhum motivo para deixar de votar no governador Ricardo Coutinho. Eu digo isso e afirmo que não me arrependi em nenhum instante de estar com o Ricardo Coutinho, porque Cajazeira é grata a ele, até porque hoje é notório, todos sabem que foi um dos governadores que mais está fazendo pela cidade de Cajazeira. Então não foi problema de ruptura, não foi problema de desentendimento. O deputado Zé Aldemir respeita a minha posição, como eu respeito a posição dele, e isso nós estamos trabalhando sem justamente haver choque de ideias e choques de lado. Ele está fazendo o trabalho como deputado, eu estou fazendo o trabalho para ele, para deputado, como estou fazendo o trabalho para o governador Ricardo Coutinho, pelo aquilo que eu lhe falei. Reconhecimento, lealdade e respeito ao que ele está fazendo por Cajazeira e pela Paraíba. Eu perguntaria como é que o vereador Marcos Barro se sente em estar em posição contrária com relação a Zé Aldemir, mesmo votando nele. Está sendo difícil trabalhar numa campanha assim? Na verdade, isso é uma experiência não só para mim, mas para o deputado Zé Aldemir, que isso é uma campanha atípica em Cajazeira e na Paraíba. Hoje tem justamente essas divisões, onde a gente estávamos todos unidos na campanha passada, houve essa divisão que, na minha opinião, eu lutei muito para que isso não acontecesse, que não fosse dividido esse grupo. Interesses pessoais, interesses individuais, levou justamente ao senador Cássio Cunha Lima, que ainda tem 4 anos de Senado, a enfrentar uma candidatura dividindo o Estado e dividindo os seus amigos. E isso não foi bom para os amigos, mas foi até melhor, porque a Paraíba agora vai saber escolher o melhor. E eu acho de que se tivesse tido mais, se pensasse mais na Paraíba, se pensasse mais no crescimento do seu povo, essa candidatura não teria existido. Isso foi influências
que eu também não sei, mas eu tenho certeza que foram influências de pessoas que incentivaram o senador Cássio a entrar numa campanha que não tinha necessidade nenhuma. O povo paraibano, eu votei para senador por 8 anos, não tem necessidade de sair, de enfrentar uma campanha dividindo os seus amigos, aonde nós hoje lamentamos dessa divisão, de estarmos em lados opostos, mas infelizmente eu optei pelaquilo que eu conheço, que sei, que dá certo, que está dando certo, que o povo está reconhecendo, e ficar no lado do governador sem perder de vista minha amizade, meu respeito, meu reconhecimento pelo deputado. Em momento algum eu estou dificultando fazer esse trabalho porque o povo entende. Estamos separando, ele é o deputado estadual, ele não é candidato a governador. E eu estou votando nele para estadual, como estou votando para o governador Ricardo Coutinho. Você diga uma questão assim, bem clara, simples. Jeová Vieira Campos do PSB. Mas você conhece sua lealdade para o Zé Aldemir e aí ninguém duvida disso. Não é no mínimo incoerente ou inconveniente você ir no palanque, quando está o deputado Jeová com adesivo do deputado Zé Aldemir, um companheiro do mesmo partido e que está lá como candidato, até o ponto de que Adriano na Vila Nova pediu voto abertamente para Zé Aldemir, no mínimo para vocês que fazem a campanha, mas que são do PSB, caso você. Não é no mínimo incoerente ou inconveniente subir adesivado de Zé Aldemir no palanque? Um comício que é do deputado Jeová Campos, que é apenas do deputado, nós, nenhum dos vereadores que vota com o deputado Zé Aldemir, sequer a gente comparece em respeito ao deputado. Agora, um comício que é da majoritária, o comício da Vila Nova não era só do deputado Jeová, era um comício da majoritária. E Ricardo aceita isso tranquilamente? O comício da majoritária, aonde os vereadores apoiam Ricardo, apoiam Efraim, outros apoiam Jeová e outros apoiam Zé Aldemir. Então lá se colocou adesivo de Zé Aldemir, porque não era só do deputado Jeová, era um comício da majoritária. Por esta razão foi colocado, o Adriano colocou o adesivo do deputado Zé Aldemir, e ele lá na Vila Nova, quando ele usou da sua fala, ele disse que o voto dele era do deputado Zé Aldemir, mas que tinha o deputado Jeová, que era também do grupo, e que se as pessoas não quisessem votar com o Zé Aldemir, que votasse com o Jeová, que era o candidato do PSB, do governador, o candidato daqui do nosso grupo. Ele frisou isso muito bem. Isso como o Carlos Antônio e como o Denise tem feito. Já foi comício de Jeová, já foi comício de Zé Aldemir. O nosso grupo tem 2 candidatos. Agora, infelizmente, nós só podemos votar em um. Se pudesse votar nos 2, nós votaríamos. Mas só pode votar em um. Mas de maneira alguma, nenhum vereador que vota com o deputado Zé Aldemir atrapalha, tira o voto do deputado Jeová. Ao contrário, se nós pudermos ajudar, nós vamos ajudar também a eleger, porque é Cajazeira na Assembleia. Só antes de Jota, eu dizer que não foi só o Adriano que estava com adesivo, não. O presidente da Câmara, Nilcinho, o vereador Marcos Barro e outros companheiros, eu acompanho todos os eventos, estavam todos com adesivo. Isso é uma coisa normal, porque não precisa nem eu colocar um adesivo para a pessoa saber que eu voto Zé Aldemir. Basta olhar para mim. Mas as fotos, todos sabem. As fotos que iam sair de Jeová, é por isso que eu estou colocando a inconveniência. Sim, certo. As fotos ao lado de Jeová e o adesivo bem grande de Zé Aldemir. Jota? A gente vê e observa que nessa campanha tem muita coisa diferente, né? E uma das coisas que a gente tem observado eu acho que é a aproximação muito grande entre Zé Aldemir e Vitoriano, os 2 deputados. Inclusive, trabalham de forma bem... Diga um pedindo voto pro outro. Exato. Digamos que esteja acontecendo isso, né? E aí, especula-se que futuramente poderia acontecer o vereador Marcos Barra acredita em uma possível união futura entre Vitoriano e Zé Aldemir aqui em Cajazeiras? Não acredito, de maneira alguma, porque Zé Aldemir sabe que o lado político dele, o grupo político dele é totalmente oposto ao do deputado Antônio Vitoriano de Abreu. Nós não podemos misturar. Isso é uma eleição estadual, na qual o deputado Zé Aldemir apoia o senador Cássio Cunha Lima, como também Vitoriano apoia. Então, eles estão unidos em torno do candidato a governador. Mas no momento que passar a eleição estadual, o lado que o deputado Zé Aldemir tem que permanecer é o lado de quem está ajudando a ele. Porque quem é que vota nele em Cajazeiras? É o lado que pertence aos vereadores, a doutora Denise, a doutor Carlos Antônio. Então ele vai ter voto desse grupo. Ele jamais vai ter voto do grupo de Vitoriano, porque o grupo de Vitoriano vota com Vitoriano. E ele jamais vai se unir a Antônio Vitoriano, porque ele sabe que ele não vai conseguir levar seus amigos e levar os seus eleitores. Porque não se mistura aqui em Cajazeiras. Aqui é um histórico em Cajazeiras de que não tem como se misturar. Na hora que se mistura, você sabe que Epitácio combateu o tempo todo Chico Rolim
sempre combateu. Na hora que eles se uniram, os dois perderam a eleição, porque como se pode eles se dividirem politicamente e depois se unirem assim de um dia para outro. Eles estão unidos hoje pelo fato de um propósito de apoiar um candidato a governador. Mas na eleição municipal, não tenho dúvida, conhecendo um deputado como eu conheço, tem que permanecer no grupo que sempre ajudou, que sempre elegeu ele, que é o grupo dos vereadores, o grupo da prefeita Denise e do ex-prefeito Carlos Antônio. Hoje a maior discussão nas rodas de amigos, que é onde se faz a política, a gente discute, é essa questão de correr frouxo. Aqui em Cajazeiras, diferente de quando Carlos Antônio governou 8 anos, um pulso firme, aliado era aliado. Mandasse uma mensagem para ir para um comício, o cabo ia nem que não torasse dentro. Hoje, correu frouxo. Você é um dos combatedores disso, juntamente com o vereador Léo. Tem corrido frouxo mesmo na administração municipal e na estadual de Ricardo Coutinho, cargos comissionados tem feito corpo mole, não tem pedido voto e nem tem comparecido e está tudo assim normalmente? Olha, eu sou uma pessoa que defendo de que quando você exerce um cargo de confiança na administração municipal, estadual ou federal, se é um cargo de confiança, você tem que seguir a orientação política do seu comandante. Se você não acompanha essa decisão, se você está divergindo dessa decisão, você tem que ter coerência de entregar o cargo para poder seguir o seu caminho, seguir a sua decisão. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, com relação a deputado estadual, até se admite de ter justamente essa complacência, de entender, pelo fato do deputado Zé Aldemir ser o candidato do grupo e de votar no candidato governador de outro que não seja do grupo. Então, jamais a prefeita e o doutor Carlos Antônio iriam estar fazendo alguma exigência com relação a essas pessoas que deputados Zé Aldemir. Agora, do deputado federal, do governador, isso aí não se admite. Tem que acompanhar toda a chapa do nosso grupo que nós defendemos aqui, sob pena de enfraquecer o grupo para as eleições municipais. Porque após a apuração dos votos, vão justamente fazer a contabilidade de quem foi que saiu fortalecido, quem foi que saiu enfraquecido do processo eleitoral. Mas você tem conhecimento que próprios secretários, quando saem da reunião de lá, dizem que não acompanham? Bem, se dizem que não acompanham, são porque são fracos e covardes. Deveriam entregar o cargo à prefeita e dizer que não acompanha. Agora, se querem votar em outro candidato que não seja da prefeita e voto escondido, não tem outra adjetiva a não ser isso. A não ser isso. Porque eu estou votando todos os candidatos do grupo, porque, primeiro, eu sou do partido. Segundo, eu sou líder da bancada. Eu tenho que acompanhar os candidatos do meu grupo. É isso que tem que ser feito. E eu acho que é isso que todos têm que fazer. A gente tem que chegar, ser coerente e dizer, olha, eu não vou votar, não vou seguir a orientação política, porque eu tenho um desejo de votar em fulano, está aqui o cargo. Isso é o que tem que ser feito. Eu também não sei se existe esse secretário. Você é quem está dizendo que tem secretário que sai da reunião e diz que não vota. Eu não tenho conhecimento. Se eu tivesse, eu diria aqui. Posicionamento de Júnior Araújo nessa campanha, que mesmo comunicada a prefeita, mas está aí contrariando o seu candidato, apoiando o senador Cássio. Olha, Jota, Júnior Araújo, desde a campanha passada, que não votou com o Ricardo. Campanha passada, o nosso amigo, meu amigo, que eu admiro e que tem uma grande amizade, Júnior Araújo não votou com o Ricardo, votou com o Maranhão. Júnior Araújo, além dele ser político em Cajazeira, ele tem também laços familiares em Souza e São Francisco, aonde seus familiares da sua esposa acompanham o senador Cássio Cunha Lima, e ele faz parte da família. Foi o que ele alegou, além disso, de familiar do partido, que ele é do PTB, e o PTB se coligou com o Cássio Cunha Lima. Ele justifica esses dois pontos que eu tenho que respeitar a decisão que ele tomou. Se ele acertou na decisão dele, quem vai dizer é o tempo, o futuro. A prefeita fez reunião ontem. Tem reunião marcada dia 28 com a turma menor, a malha fina, que vai pegar os menorzinhos. Você não acha que demorou essa reunião? Porque nota visivelmente que aumentou os adesivais de carro de Ricardo. Você olha o olho nu. Demorou a prefeita tomar a atitude de chamar o feito a ordem, na sua opinião? Josmar, reuniões têm sido feitas constantemente. E a prefeita democrática e humilde que ela tem deixado as pessoas, os auxiliares, à vontade para, de livre e espontânea vontade, colocar o adesivo, colocar a bandeira, trabalhar na campanha. Agora, é chegado o momento da reta final, ela tem chamado todo mundo para que possa, nos últimos dias,
esse trabalho se intensificar mais e também participar das nossas atividades que nós vamos termos até o sábado, véspera da campanha. Então foi chamado a todos, serão chamados outros, isso é normal no processo de encerramento de campanha, até porque você não pode cochilar, você tem que estar atento todos os dias na campanha eleitoral. Há um crescimento constante da candidatura, da campanha de Ricardo Coutinho, não só em Cajazeiras, mas em toda a Paraíba, porque o povo tem justamente acompanhado, o povo tem colocado na cabeça e já assimilou de que realmente é o melhor para o Estado. Eu sabia que no final o povo ia entender justamente o recado do governador, então nós estamos fazendo isso. A prefeita está reunindo com todos e nós estamos também participando, dando a nossa modesta colaboração, e tenho certeza de que todos vão estar unidos, como eu falei lá. Nós aqui somos um grupo, se nós vencermos a campanha bem, em Cajazeiras nós vamos fortalecidos para a eleição municipal. Então, se vocês querem continuar com o trabalho que nós estamos fazendo aqui no nível municipal, vamos todos entrar na campanha com garra, com determinação e, acima de tudo, com vontade, para que a gente possa vencer e vencer bem as eleições. Eu deixaria aqui a minha última pergunta, com relação ainda à questão política e às eleições deste ano. Como é que o vereador Marcos Barro vê o fenômeno Antônio Golpira, candidato a deputado federal em Cajazeiras? Normal. Isso é exemplo de todo o Brasil. A gente vê aí o exemplo de Tiririca, o exemplo de jogador Romário, que vai ser eleito senador. Nunca foi político, Romário. Sempre foi um grande jogador de futebol. Vai ser eleito senador agora do estado do Rio de Janeiro. Veja bem, estado do Rio de Janeiro. Romário, que jogava bola hoje, vai ser eleito senador pelo estado do Rio de Janeiro. Tá campeão de pesquisa lá no Rio. E que Antônio Golpira é uma pessoa folclórica, é uma pessoa que toda Cajazeira conhece. Vocês da imprensa têm dado muita oportunidade para que ele possa ser entrevistado e se tornou uma pessoa conhecida. E pelo fato de hoje nós não termos, com exceção de Dunga, com um candidato filho nato da terra, com amplas possibilidades de vitória, não é que eu esteja dizendo que Dunga não tem, mas que nós não tínhamos um candidato assim, que é de expressão maior para ser um candidato a deputado federal, a população está vendo em Antônio Golpira esta forma de votar que nós temos que respeitar. Agora, eu voto no deputado Efraim Filho por reconhecer um deputado que, apesar de não ser de Cajazeira, mas tem trazido recursos para Cajazeira. Cajazeira hoje é uma cidade das mais desenvolvidas no estado da Paraíba, fruto dos deputados federais. Eu não vou aqui também ser injusto com o deputado Wellington Roberto. Tem trazido recursos para calçamento, para postos de saúde, para abastecimento, para o recurso para a Universidade Federal de Medicina, que foi implantado aqui em Cajazeiras. Se esses deputados não tivessem alocado recurso, não tinha. Então por que é que Cajazeiras hoje está uma cidade das maiores no estado? Tem faculdade de medicina, logo duas, tanto tem uma privada como tem uma pública. Nós hoje estamos aqui, um bairro da Zona Norte quase todo calçado, recursos trazidos pelos deputados. Nós temos postos de saúde hoje, nós vamos ter agora um posto de saúde na Serragem, outro no Sítio Catolé, vai ter no Distrito do Azevém, no Patamuté. São recursos federais, porque infelizmente o recurso do FPM não dá para investir. O recurso do FPM só dá para praticamente pagar a folha. E esses deputados têm trazido, esses dois deputados que eu citei, tanto é Efraim Filho como têm trazido recursos para Cajazeiras. Então nós não podemos dizer que são os deputados que só vêm pegar a volta e vai embora, não. Não. Eles têm trazido recursos para Cajazeiras para poder essa cidade se desenvolver. Tanto que ela hoje, repito, é uma das maiores cidades que vem em desenvolvimento, porque tem recursos federais. Nós vamos ter agora 900 casas. Vamos ter outra cidade ali na Zona Sul. Já está o terreno lá comprado. Já está as pessoas sendo cadastradas. Você sabe o que é 900 casas? Com creche, com escola, com praça, com tudo. Com toda uma infraestrutura ali na zona, como quem vai para São José de Piranha. Quer dizer, vai ser outra Cajazeiras. Então nós temos que ver isso. E isso, eu não digo, eu digo isso aqui com toda sinceridade, são recursos dos deputados que têm trazido para Cajazeiras, mas que eu respeito a vontade livre e soberana do povo em votar em quem quiser para deputado federal. Eu voto por reconhecer esse trabalho que eu acabei de citar. Nós já estamos chegando no final do programa. Eu dizer só duas questões aqui. Jogador de futebol, Nilson foi, Marco também foi. Não era um capitão como Nilson, mas foi um zagueiro mas também. Mas não pode comparar Romário com Marco e Nilson. Mas né? aí eu fui só apenas no início. Só para eu complementar.
É que é o seguinte, porque Romário, ele é um jogador profissional. Não, mas só para eu nunca fui profissional. Só para eu complementar a questão da Elice, não. Romário e Tiririca, que era tido como brincadeira, estão entre os 30 parlamentares com projetos mais atuantes no Congresso. Não. Se tem uma ideia, Tiririca passa... Não, Tiririca não é pro projeto, é pela presença E dele também, nas sessões. Dois projetos por circo, para outras coisas, são projetos atuantes. Tiririca, se você analisar hoje no Congresso, em projetos relevantes e presença, ele passa inclusive do presidencial Aécio Neves. O cara nunca ia imaginar isso. Eu nunca imaginava isso. Aécio sempre eu nunca muito fraco como eu nunca ia imaginar isso. Muito fraco. Mas eu queria fazer duas perguntas para encerrar aqui rapidinho. Você defende, por exemplo, depois dessas arestas que teve aí, e que vai aparecer o candidato que votou depois do dia 5, você não quer dizer o secretário aqui que eu sei, mas vai aparecer com adesivo. Depois do dia 5, aí vai confirmar. Vai aparecer. Eu conheço minha cidade. Você defende que a prefeita Denise faça uma reforma no secretariado? E já a segunda pergunta, aparecendo nesse caso. E na segunda pergunta, Carlinhos tem sido usado exaustivamente nos comícios. Tem discursado muito mais do que a prefeita. Seria um indício, e aí, que a prefeita, que não é muito política, que ela até confidenciou isso, não é o ramo dela, ela me confidenciou isso no debate, não é muito meu ramo, que eu tenho feito muita trairagem, eu não gosto disso. Seria o futuro candidato, no caso da prefeita não querer, no caso de disputar a reeleição? Olha, Casimar, são duas perguntas. A primeira é inevitável, após o processo eleitoral, a prefeita fazer uma avaliação de quem participou do processo eleitoral ativamente, quem obedeceu, quem seguiu a sua orientação, e de fazer um ajuste no secretariado. Isso é normal, até porque já se vai pensar na sua eleição. Não é mais eleição de governador. Então, aqueles que seguiram fielmente a sua orientação, lógico que vão ficar. Aqueles que não estão seguindo, eu acho que ela vai fazer substituição. É o meu modo de ver, de entender. Isso é o normal na política. Com relação a Carlinhos, eu não tenho dúvida de que será um futuro promissor para Cajazeiras, até porque seu pai foi prefeito 2 vezes, sua mãe prefeita, ele é médico, vive dentro de uma casa que só tem político, é o normal de que ele siga essa carreira. Embora eu acho, isso conforme eu tenho conversado com ele, de que ele está dando preferência ao seu curso de medicina, se formar, trabalhar e depois pensar nessa questão de candidato. É um menino jovem que tem um futuro muito brilhante e que vai ganhar muito Cajazeiras se ele for justamente entrar na vida pública, sendo uma pessoa que possa representar Cajazeiras, seja aqui como prefeito ou na Câmara Federal ou em outro cargo que possa ele estar devidamente preparado. Eu coloquei nessa eleição porque se Denise for reeleito, ele não poderá ser candidato em 2020. Aí só em 2024 seria muito longo. Marco, obrigado pela sua entrevista aqui, agradecer aqui você ter vindo e volto sempre aqui no programa. Mas ele não pode ser candidato a prefeito. A prefeito. Certo? Sim, então, meu bem, eu quero agradecer justamente a você, Jarismar, J. França, a Petsa, os que fazem o Diário do Sertão, que é um dos mais bem lido e ouvido, não só em Cajazeiras, mas em todo o estado da Paraíba. É uma audiência total por essa oportunidade que está nos dando. Dizer que é um prazer e uma honra participar dessa entrevista, sendo sabatinado por 2 profundos conhecedores da política partidária, principalmente de Cajazeiras. Dizer que se não estiver preparado, a gente fica aqui todo enrolado, mas graças a Deus o tempo e a experiência me deu essa forma de poder discutir com vocês, de lado a lado. E eu quero dizer que nós estamos à disposição e sempre atento a tudo que acontece na cidade de Cajazeiras. Agradecer mais uma vez, primeiramente a Deus, aos meus amigos assessores que me trabalhou comigo durante 12 anos na Câmara, Roberto, que faz parte da empresa WR, que é lá de João Pessoa, Roberto Cabrinha, a contadora da Câmara, Verônica, João Mendes, lá de Souza, e a tesoureira Fátima, e todos que fazem os funcionários da Câmara por ter a aprovação das nossas contas durante 12 anos, 12 contas aprovadas. Nós estamos fazendo parte já da história da Paraíba e quem sabe do Brasil, com tantos anos de presidência e contas aprovadas. Isso para mim é uma honra. E vou repetir aquilo que disse, coloquei no meu Facebook, que o maior patrimônio que eu adquiri durante esses 12 anos como presidente da Câmara de Cajazeiras foi os 5 mandatos consecutivos mais votados
nessa cidade. O maior patrimônio que eu tenho, que não tem valor. Isso aí é um valor que é enorme para mim, que é justamente esses 5 mandatos. Agradeço a todos vocês por essa oportunidade. Desde que o primeiro entrevistado aqui, Luiz Torres, quando nós abrimos Censura Livre, ele disse: se eu soubesse, eu não tinha vindo de João Pessoa, não. Depois Veneziano disse: Ave Maria, o negócio é assim. Depois Aldemir, Jeová, Denise, todos que vieram aqui, porque aqui realmente a Censura Livre. Jota. Um abraço a todos e dizer que estaremos de volta na quinta-feira com mais um entrevistado. E já bem pertinho, né? Já já na boca da bigorna. Na boca da bigorna, tá um outro programa antes das eleições. E vamos tentar até lá, se tiver um entrevistado, sim. Se não tiver, após as eleições a gente vai estar liberado para trazer muita gente para cá, para conversar e para debater muitos assuntos. E só dizer aqui, os ouvintes, agradecendo a Marca, agradecendo a Carlinha, agradecendo a todas as pessoas que estão assistindo no mundo todo, meus irmãos lá em Rondônia, diz, rapaz, na quinta a gente para ver pela televisão, no Rio de Janeiro, Brasília, enfim, quero dizer o seguinte, que você tem alguma dúvida com relação às eleições, nós temos só mais 2 programas antes das eleições, vai ter debate, principalmente amanhã, tem debate aberto, TV Correio, então os outros eram fechados, como teve aqui na TV Diário da gente, fechado, o público é menor, vai ter aberto, como vai ter na TV Tambaú e na TV Cabranco. É a oportunidade ímpar de você ainda, se tiver alguma dúvida do seu candidato, você escolher aquele que tiver a melhor proposta. Obrigado, Zé Neto aí, também aí, que comanda tudo. Um abraço a todos, estaremos de volta quinta-feira, se o Criador assim nos permitir.